no Salmo de número 139. Nós vamos tirar o tema do versículo 6, Salmo de número 139, versículo 6. Palavra de Deus, abre sua Bíblia no Salmo de número 139, nós vamos ler o versículo 6, tirar o tema do versículo 6, quando a palavra de Deus diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não consigo atingir. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Que conhecimento o salmista está falando? O conhecimento dos atributos do Senhor. O Salmo de número 139, ele fala o tempo todo da onipotência do Senhor, ele fala da onisciência do Senhor, ele fala da onipresença do Senhor, ele passa o tempo todo elogiando a grandeza de Deus, ao ponto do salmista dizer: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. E eu queria pensar então sobre esse conhecimento de Deus, o que o conhecimento de Deus, o que os atributos do Senhor podem produzir em mim. A primeira coisa que os atributos de Deus produzem em mim, está lá no versículo 6 também, é admiração. O texto diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele produz admiração naqueles que estão contemplando os atributos do Senhor. A primeira característica, a primeira marca dos atributos na vida do Senhor é admiração. O que os atributos do Senhor produzem na minha vida? Admiração. Senhor, estou maravilhado com os seus atributos. O segundo sentimento, o que os atributos do Senhor produzem em mim é rendição. No versículo 7 ele fala assim: eu não consigo fugir. Para onde fugir da tua face? Para onde fugir, Senhor? É se render, irmãos. Os atributos do Senhor, a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor tem como propósito e objetivo trazer admiração da nossa parte, mas também trazer rendição da nossa parte. E também trazer convicção, como diz o versículo 16: eu sei que no teu livro foram escritos todos os meus dias. Os dias nossos, todos os nossos dias foram escritos no livro do Senhor. Então, além de nos trazer admiração, além de nos render diante dele, isso tem que trazer também para a nossa vida convicção. E em último lugar, lá no versículo 21, tem que trazer também cooperação. Diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra mim se levantam. Olhar os atributos de Deus nos leva a 4 ações interessantes. A primeira ação é admiração. A gente passa a admirar o Senhor. A segunda ação é rendição. Não tem como fugir do Senhor, fugir do governo do Senhor, fugir da paternidade do Senhor, fugir do amor do Senhor. O terceiro sentimento é convicção. Isso tem que trazer para mim a certeza de que os meus dias foram escritos no livro do Senhor e eu estou muito bem, obrigado. E nos trazer também o sentimento de cooperação, cooperação em santidade, cooperação em alegria, cooperação em disposição para cumprir com os propósitos santos do Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, não consigo atingir. O salmista está dizendo que o Senhor é onipotente, o salmista está dizendo que o Senhor é onisciente, o salmista está dizendo que o Senhor é onipotente, e o Senhor é maravilhoso, e é maravilhoso demais conhecer o Senhor. Isso muda então tudo na nossa história, isso muda tudo na nossa ação, isso muda tudo na nossa oração, isso muda tudo na nossa adoração. Aleluia! O Senhor está no controle, o Senhor é poderoso, o Senhor escreveu a história, o Senhor não abandona o seu povo, e o seu povo deve então, em primeiro lugar, admirá-lo. Precisamos admirar o Senhor, como diz o versículo 6. Senhor, este conhecimento da tua grandeza é maravilhoso demais para mim. Que conhecimento maravilhoso! Maravilhoso demais para mim. O salmista pode celebrar, e a primeira coisa que o texto fala para nós aqui é assim: ao mestre de canto, salmo de Davi. Davi pode celebrar, Davi pode cantar. Conhecer o Senhor deve nos fazer celebrar, cantar, salmodiar a Ele, glorificar, bendizer o seu nome constantemente. O cântico que nós gostamos de cantar, que fala da soberania de Deus, fala assim: e apesar da glória que tens, tu te importas comigo também.
O versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, o Senhor sabe quando eu me assento, o Senhor sabe quando eu me levanto, de longe o Senhor penetra os meus pensamentos, o Senhor esquadrinha o meu andar, o Senhor esquadrinha o meu deitar, o Senhor conhece todos os meus caminhos. Versículo 1, 2 e 3. Que maravilha Davi poder salmodiar, falar bem do Deus que escreveu todos os seus dias. Davi não está sozinho sem o Senhor, nunca estaria sozinho sem o Senhor. O Senhor estaria sempre com Davi. O Senhor nunca me deixou sozinho, o Senhor nunca te deixou sozinho. Nós podemos salmodiar o Deus que nos sonda, o Deus que nos conhece, o Deus que sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos, o Deus que de longe penetra os nossos pensamentos, o Deus que esquadrinha o nosso andar, o Deus que esquadrinha o nosso deitar, o Deus que conhece todos os nossos caminhos. E se a gente trabalhar todas essas informações pautados e afirmados naquilo que diz o versículo 16, além de saber, ele sabe porque escreveu. O Senhor vai nos afirmar e nos ensinar no Salmo 139, no versículo 16, que os nossos dias estão escritos e também determinados pelo Senhor. Os teus olhos me viram a substância sem forma. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum dos nossos dias havia ainda. Olha que maravilhoso, irmãos. Então, se a gente olhar agora o versículo 1, 2 e 3, a ótica do versículo 16, a gente começa a entender que a observação de Deus não é apenas contemplativa, mas ela é soberana. O Senhor está observando o bom andamento daquilo que Ele mesmo escreveu. Tudo na minha história foi escrita pelo Senhor, pelo soberano, foi escrito pelo soberano Senhor. O Senhor contempla um quadro que Ele mesmo pintou para observar as cores bonitas que Ele colocou no quadro. Nós somos o quadro do Senhor, pintados pelo Senhor, que Ele gosta de contemplar, que Ele gosta de observar, que Ele gosta de acompanhar, porque foi Ele mesmo quem escreveu. O Senhor está observando o bom andamento daquilo que Ele mesmo escreveu. Tudo, exatamente tudo na história da humanidade, mas principalmente na história de seus filhos, foi escrito pelo soberano Senhor. O Senhor está contemplando o quadro que Ele mesmo pintou. O quadro é a nossa história, o quadro é a nossa vida. Sendo assim, qual é a pintura? Olha no versículo 2. Sabes quando me assento? Ele pintou a maneira como eu me assento. Do jeito que você está sentado, foi o Senhor que pintou. Ele sabe quando eu me levanto. Ele planejou o meu levantar, o meu assentar. De longe penetra os meus pensamentos. Ele sabe o que eu estou pensando. Ele planejou os meus pensamentos. O meu assentar foi planejado pelo Senhor. Eu posso glorificar a Deus por isso. O meu levantar foi planejado pelo Senhor. Então eu posso glorificar, eu posso admirar o Senhor também por isso. Os meus pensamentos foram planejados pelo Senhor. Eu posso glorificar a Deus por isso. Eu posso dizer: Senhor, Tu és admirável, porque o Senhor planejou o meu assentar, planejou o meu levantar, planejou os meus pensamentos. A gente pode saber e melhorar os detalhes da nossa história, sabendo que eles foram planejados pelo Deus da história. Versículo 3 vai dizer assim: Tu esquadrinhas o meu andar, o Senhor esquadrinha o meu deitar, o Senhor esquadrinha todos os meus caminhos. O meu andar é esquadrinhado pelo Senhor, o meu deitar é esquadrinhado pelo Senhor. Todos os meus caminhos foram planejados pelo Senhor. Para quê? Para eu admirá-lo, irmãos. Para eu glorificar, para eu bendizer o soberano, para eu bendizer aquele que escreveu a história, para eu bendizer aquele que contempla esse quadro maravilhoso que é a nossa existência para a glória do seu nome. Eu nasci para admirar o soberano e dizer que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Não existe nada, nunca houve nada solto na minha história, na minha vida de progressão, que não fosse para que eu admirasse o Senhor, para que eu entendesse o Senhor, contemplasse a sua grandeza e o glorificasse. O que eu falo, diz o versículo 4 também, é do Senhor. A palavra nem me chegou, não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tudo planejadinho para eu amadurecer no antes, no durante e também no depois. Ele sabe o que planejou para mim.
Ele sabe o que planejou, Ele planejou aquilo que Ele sabe. O Senhor, o onipotente, o onisciente, o onipresente, Ele requer que eu o admire por causa da sua grandeza. Ele me protege, como diz o versículo 5, Ele me cerca por trás, Ele me cerca por diante, Ele me cerca por cima, Ele me cerca por todos os lados, Ele está comigo. O Senhor é aquele que me cerca, o Senhor é aquele que me guarda, aquele que me dirige, aquele que está sempre comigo. Eu estou completamente cercado, eu estou totalmente cercado, eu estou totalmente guiado e protegido por aquele que escreveu a minha história. E eu posso dizer, Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo alcançá-lo. Lá no versículo 6 ele afirma com todas as letras: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não consigo nem atingir tamanha grandeza, não consigo corresponder a tamanha grandeza. Eu só consigo admirar, eu preciso me santificar, eu preciso salmodiar, eu preciso ser grato, eu preciso glorificar, eu preciso adorar e preciso entender esse governo de prosperidade espiritual planejado pelo Senhor para a minha vida. Preciso entender e saber que tudo e todas as coisas cooperam para o meu bem. A onipotência, a onisciência, a onipresença do Senhor deve sugar da minha existência a minha admiração, deve sugar da minha existência a minha santificação, deve sugar da minha existência a minha satisfação de viver com um Deus tão grande, tão poderoso e tão soberano. Fiquemos então admirados, boquiabertos com a grandeza deste Deus, desse Pai Criador, desse Senhor Santo, desse Jesus maravilhoso. Como que o Senhor é grande, irmãos, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Será que nós elogiamos esse Deus que é grande? Será que nós contemplamos esse Deus que é grande? Será que nós temos dito, como Davi disse, Senhor, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim? Você já elogiou o Senhor Jesus Cristo no dia de hoje? Você já disse que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Messias, que Ele é Deus bom? Já glorificamos o nome de Jesus, já nos dobramos em gratidão, em admiração diante de Jesus neste dia? Essa é a primeira coisa, irmãos, que os atributos do Senhor devem produzir em nós, a admiração. Mas em segundo lugar, os atributos do Senhor também devem produzir em mim a rendição. Às vezes a gente tenta fugir dos propósitos de Deus para a nossa vida, e a pergunta do versículo 7 é: para onde fugirei? Não há para onde fugir, irmãos, é se render imediatamente diante da graça do Jesus Todo-Poderoso, Soberano, Criador, Alfa e Ômega, aquele que era, aquele que é, o que vai voltar. Precisamos nos render diante dele. Não tem para onde fugir. Nós não conseguimos fugir do infugível, então precisamos nos entregar imediatamente, nos render imediatamente, dizer: Senhor, governa poderosamente sobre as minhas ações, governa a minha oração, governa a minha adoração. Eu me rendo, Senhor, diante da tua grandeza, eu me santifico diante da tua grandeza. Versículo 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Olha a segunda pergunta: para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei de uma comunicação, de um olho a olho, de uma conversa, de um processo de maturação imediato? Para onde vou fugir? Se a gente tentar fugir, a gente vai se machucar, irmãos, porque o ambiente de realização do povo de Deus é na presença, na face de Jesus Cristo. Na face de Jesus, a Peniel, é onde nós somos curados das nossas vaidades. Na face de Jesus é onde nós conseguimos observar o que Ele tem para dizer para nós. Conseguimos contemplar a sua grandeza, admirar o Todo-Poderoso e se render imediatamente diante dEle. Vinde a mim, disse Jesus, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Conheçam de mim, encontrem descanso para a alma de vocês. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Precisamos imediatamente da face do Senhor, admirando a face do Senhor, contemplando a face do Senhor e nos rendendo diante da face do Senhor. O salmista diz assim no versículo 8: se suba aos céus, o Senhor está lá. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. O Senhor é onipresente, Ele está em todos os lugares, em todos os cantos. O Senhor vai estar nos chamando, nos convidando, nos atraindo, nos tratando, nos curando, para que possamos encarar a sua face e ser restaurados por Ele. Não adianta ser astronauta e fugir lá para cima, não adianta descer para o abismo lá embaixo. O Senhor é onipresente, Ele vai estar puxando a nossa orelha, o Senhor vai
estar nos trazendo para Ele, porque Ele nos requer para Ele, porque temos dono. Se rende, meu irmão, em nome de Jesus. Para onde fugirei da face do Senhor? O Senhor Jesus requer um cara a cara conosco. O Senhor Jesus requer um Peniel conosco para nos tratar. Versículo 9 aí do salmista tentando fugir, diz assim: se tomo as asas da alvorada, me detenho lá dos confins dos mares, o Senhor está lá também. Não tem para onde fugir, meu irmão. Se você voar, o Senhor está lá. Se você for para a terra, o Senhor está lá. Se você for para debaixo da terra, o Senhor está lá. Se você for lá para o mar, o Senhor também está lá, porque o Senhor é onipresente. Não tem como fugir do Senhor. Versículo 10 diz assim: ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra vai me susterá. Ainda lá, em qualquer rota de fuga, não há como fugir do infugível. Somos do Senhor. Precisamos ser tratados em santificação, voltar para os braços do Pai e ser conduzidos para glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor. O filho pródigo até tentou, mas não fez sentido viver sem Jesus Cristo. A vida é maldita, desgraçada sem Jesus. A vida é um fracasso emocional sem Jesus Cristo. A vida é horrível sem Jesus Cristo. Mas a vida pode ser um sucesso emocional e espiritual geral com Jesus Cristo. Ainda que seja lá nas rotas de fuga, o Senhor vai nos guiar para que voltemos para Ele. Ainda que seja nas rotas de fuga, o Senhor Jesus vai nos suster para que eu possa voltar para Ele. E eu vou dizer: Senhor, não há como fugir da face do Senhor. Não há como não se santificar diante da Tua majestade e grandeza. Jacó não conseguiu fugir do encontro de Peniel. Você não pode fugir da presença do Senhor. Se renda imediatamente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Seja curado e curada pela presença, pela face do Senhor Jesus Cristo. Versículo 11 do salmista diz assim: se eu digo, as trevas com efeito vão me encobrir, e a luz ao redor de mim se fará noite, eu vou tentar me esconder. Nem as trevas me escondem do Senhor. O Senhor é o dono das trevas. O Senhor é o dono de tudo. E o Senhor vai alumiar até me encontrar, me tratar e me colocar face a face com Ele. Precisamos nos render. E versículo 12 diz assim: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. O Senhor Criador, Ele é dono de toda a história. Não tem como fugir. Então se renda, meu irmão. Nos rendamos ao Senhor, admirados com a sua onipotência, admirados com a sua onisciência e admirados também com a sua onipresença. Nos rendamos imediatamente aos pés do Salvador. Não dá para fugir mais do Senhor Jesus Cristo. Se você está tentando fazer isso, você vai se machucar. O Senhor requer agora, imediatamente, a nossa rendição. Mas em terceiro lugar, irmãos, o que os atributos do Senhor produzem em mim? Em terceiro lugar, os atributos do Senhor produzem em mim também convicção. Versículo 16 diz assim: eu preciso lembrar que a minha história, que a história do universo, a história dos micros eventos, a história dos macros eventos foram escritas pelo Senhor. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Quais dias, irmãos? O dia do pastor Edivaldo, o dia da Raquel, o dia do Mateus, o dia da Isabel, o dia da Mariana, o dia de você da Igreja Presbiteriana, o dia de você que está ouvindo essa mensagem. Os nossos dias foram todos escritos pelo Senhor. Não há como fugir da história escrita pelo Senhor. Não há como não admirar a história escrita pelo Senhor. Não há como não se render à história escrita pelo Senhor. Não dá mais para a gente viver sem a convicção da grandeza do Deus Peniel, do Deus Jesus Cristo, que escreveu a história e domina a história. A nossa história foi escrita por Jesus Cristo e nós precisamos confiar nisto. Se não confiarmos nisso, nós vamos viver emburrecidos, nós vamos viver angustiados, deprimidos, com fobias, estresses e depressões, desesperos, angústias sem fim. E nós não fomos feitos para viver desconfiados do Senhor. Afinal de contas, nossos dias estão escritos e determinados por Ele. Isso não justifica a gente dizer já que o Senhor escreveu o pecado, eu vou viver em pecado. Não é isso que o texto está dizendo. O Senhor está nos dispondo para a gratidão e para a santificação. A gratidão, a convicção gera santificação. Porque eu entendo o governo de Deus, eu entendo a salvação em Cristo Jesus, e isso gera gratidão no coração.
Olha o que diz o versículo 13. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. O Senhor me fez, o Senhor me construiu, o Senhor me formou, o Senhor me planejou lá na eternidade. E além de me planejar na eternidade, não há nada aqui na transitoriedade que não tenha sido planejado pelo Senhor. Tudo e todas as coisas foram planejadas pelo Senhor. Lá dentro da minha mãe, eu fui desenhado pelo maravilhoso Jesus, aquele que criou um quadro com meu nome e me pintou. Olha o versículo 14. Graças te dou, grato sou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. As tuas obras são admiráveis, a minha alma tem compreensão, a minha alma se regozija com aquilo que o Senhor fez, e aquilo que o Senhor fez, o Senhor sabe muito bem. Graças te dou, Senhor, muito obrigado, Senhor. E olha como que ele se expressa, porque de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me gerou. Como que eu não posso ser grato, irmão? Como é que eu não posso viver uma vida de gratidão? Como? Como que isso não tem que gerar convicção ao ponto de eu dizer graças te dou? Eu sou grato, Senhor, por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo, Jesus Cristo. As obras do Senhor são admiráveis, a minha alma precisa saber disso, a minha psique precisa alimentar essa verdade para que meu corpo, as minhas expressões e tudo em mim glorifique, bendiga o Senhor com essa convicção. O Senhor me formou, então graças eu te dou, Senhor Jesus Cristo. Nós, se pensarmos bem e olharmos as Escrituras, nós vamos entender que precisamos render graças ao Senhor por tudo aquilo que já foi feito na cruz do Calvário, por todo o planejamento de Deus ao me formar, ao formar você e nos colocar com essa compreensão para que possamos admirá-lo, nos rendermos e termos convicção para glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor. No versículo 15, o salmista diz assim: os meus ossos não te foram encobertos? Claro que não, foi o Senhor que planejou os nossos ossos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, o Senhor me desenhou, o Senhor me planejou, o Senhor fez o planejamento da minha história e me colocou na história para que eu possa admirá-lo, me render e ter convicção disso. Fui formado dentro do planejamento do Senhor Jesus Cristo. Fui planejado para ser Edivaldo. Você foi planejado para ser você. Nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor planejou na eternidade. E fui planejado para ser grato ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. É o que Ele quer ouvir das nossas bocas. Será que nós já agradecemos Jesus hoje? Será que nós já elogiamos o admirável Jesus hoje? Será que nós já nos rendemos diante do Senhor Jesus Cristo? Será que nós já agradecemos por tudo que Ele fez? Já agradeceu o Senhor Jesus Cristo hoje, meu irmão? Olha o texto aqui do versículo 16. Os teus olhos me viram a substância quando eu não tinha forma nenhuma. No teu livro, no livro do Senhor, foram escritos todos os meus dias. Presta atenção. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum dos nossos dias havia ainda. Por que a gente reclama se quem pintou o nosso quadro foi o Senhor? Se quem escreveu o nosso livro foi o Senhor Jesus Cristo? Será que a gente imagina, irmãos, que o Senhor Jesus tem errado no nosso planejamento? Será que a gente imagina que o Senhor Jesus vai dizer: opa, deixa eu apagar esse dia aqui, que esse dia aqui está errado. Deixa eu mudar aqui, porque eu fiz uma besteira aqui no planejamento da vida do Mateus. Deixa eu riscar e apagar aqui, porque eu fiz uma besteira no planejamento da vida da Raquel. Deixa eu apagar aqui, porque eu fiz um planejamento errado no ano 2020 e mandei lá um vírus sem eu querer. O Senhor não perde o controle de nada, meu irmão. E a gente precisa glorificar e entender que a história da humanidade está escrita e determinada pelo Senhor, para cumprir com os propósitos de glorificar o nome do Senhor e trazer maturidade para o seu povo e amadurecer aqueles que ainda também não são o povo do Senhor. A gente precisa de convicção, irmãos. A gente precisa acreditar no planejamento do Senhor. Meus dias, seus dias, todos eles estão escritos e determinados pelo Senhor Jesus Cristo. Então precisamos viver de gratidão ao Senhor Jesus Cristo e dizer: seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Tudo que o Senhor escreveu é perfeito e eu faria do mesmo jeito. A gente precisa se render, irmãos. A gente precisa admirar o Senhor. A gente precisa ter convicção de que é Ele e nada mais e nada menos que Ele. A gente tem que parar de orar contra a vontade soberana de Deus e dizer: seja feita a sua vontade, Senhor. Faz do jeito que o Senhor quiser. Me dá maturidade, me dá compreensão, me amadurece, me dá admiração.
Olha como que ele admira no versículo 17 o Senhor. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, planejamento, sua soberania, Senhor. Que preciosos são para mim. E como é grande a soma dos seus pensamentos. Irmãos, o Senhor, a gente tem que orar dizendo assim, Senhor, eu não ouso orar contra os teus pensamentos, eu não ouso orar contra os teus planejamentos, por quê? Porque eles são muito preciosos. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos, são muito mais excelentes do que os meus planejamentos. O coração do homem faz planejamentos, o coração do homem tenta projetar alguma coisa, mas a resposta é toda do Senhor. O projeto é todo do Senhor. Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Eu preciso admirar Jesus. Eu preciso me render diante de Jesus. Eu preciso viver na convicção do governo absoluto de Jesus. O salmista ainda disse, se eu contasse, excedem os pensamentos do Senhor, se eu os contasse, excedem os grãos de areia, eu contaria, sem jamais chegar ao fim. A gente precisa se render diante desse Deus soberano, desse Deus onipotente. A gente precisa se render desse Deus que é dono do poder, esse Deus que é o dono da história, escreveu a história, esse Deus que está presente conosco, produzindo admiração, rendição e convicção. A gente precisa se render, irmãos. O Senhor sabe o que planejou. Admiremos o Senhor, nos rendamos diante do Senhor e vamos viver de convicção. O Senhor sabe aquilo que Ele planejou. Seja feita a sua vontade. As nossas ações, irmãos, as nossas orações e as nossas adorações sejam pautadas em convicções, admiração e rendição à maravilhosa graça de Jesus Cristo estabelecido sobre a sua igreja. Em quarto e último lugar, irmãos, o que os atributos do Senhor devem produzir em mim? Devem produzir, então, cooperação. Eu preciso cooperar, eu preciso entender os projetos de Deus, admirar os projetos de Deus, me render diante dos projetos de Deus, ter convicção dos projetos de Deus e começar a cooperar com os projetos de Deus. Versículo 21 vai dizer assim, eu não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino, Senhor, os que contra ti se levantam? É cooperação, irmãos. Eu preciso aborrecer aquilo que aborrece o Senhor. Eu preciso abominar aquilo que o Senhor abomina. Tudo que é contra o Senhor é minha luta também. É por isso que eu preciso conhecer os mandamentos para ser um cooperador da verdade divina. No versículo 19 ele diz assim, tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Irmãos, o pior perverso que eu encontrei na história sou eu. E se você olhar bem para a sua história, o maior perverso, aquele que você mais conhece na história, é você mesmo. Então, acabe com esse perverso, aparte de você esse homem de sangue que vive dentro de você. O Senhor Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Somos depravados, irmãos, precisamos lutar contra os nossos pensamentos, precisamos lutar contra a nossa carne, precisamos lutar contra a perversidade, porque a perversidade é pecado contra o Senhor. Eu me torno um guerreiro, então, contra a perversidade, primeiro a minha, e depois ajudando os irmãos a lutar contra também as suas perversidades. Se tem uma perversidade, tem perversidade em mim, que não glorifica o Senhor, então, tchau, perversidade. Qual é a perversidade, meu irmão, que você precisa afastar de você? Qual é a perversidade, Edivaldo, que você precisa afastar de você? Davi, quando Natan foi conversar com ele, Natan disse, Davi, tem um homem perverso fazendo isso e aquilo outro. O que a gente faz com esse homem, Davi? Aí Davi falou assim, tem que matar esse sem vergonha. E sabe quem era o homem? Natan olha para Davi e diz assim, Davi, esse homem que você disse que não vale nada, esse perverso que você acabou de condenar à morte, é você, Davi. Nós somos aquilo que condenamos. Davi condenou um perverso à pena de morte, e aí Natan contou para ele que esse perverso era ele mesmo. Talvez
a gente entenda isso quando a gente começar a lutar mais contra os nossos pecados. Que o Senhor acabe então com as minhas perversidades, que eu coopere na morte do velho homem que ainda habita o meu coração, esse homem perverso. Versículo 20 diz assim: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. São rebeldes, Senhor, são maliciosos, são homens maus que precisam ser combatidos. E se esse rebelde sou eu, e se esse malicioso sou eu, se esse homem sem paciência sou eu, então que o Senhor quebre esse homem por dentro. Homens que são muito parecidos então com o nosso velho homem que vive lutando contra a nossa carne. No versículo 21, Davi diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam. Olha que maturidade bonita de Davi. Os atributos do Senhor devem me posicionar a cooperar com a santidade, devem me posicionar a favor do Senhor, me condicionam contra a carne, me condicionam contra a minha carne, me condicionam contra o pecado, me condicionam contra o meu pecado, me condicionam agora como cooperador e não opositor do Senhor. E lá no versículo 22, Davi diz assim: aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Eu não gosto mais do que o Senhor não gosta. Tem um montão de coisas que o Senhor não gosta mesmo. Então eu também não vou gostar. Eu vou aborrecer o que o Senhor aborrece. Eu vou ser inimigo daquilo que é inimigo do Senhor. Olha como que ele vai terminar o Salmo. Que coisa linda e maravilhosa esses últimos 2 versículos. Sonda-me, ó Deus. Agora ele fala dele. Quando ele fala em se tornar cooperador, depois que ele condena o pecado, ele fala assim: Senhor, dá uma olhada em mim, Senhor. O Senhor que conhece o meu coração, o Senhor que me prova, o Senhor que conhece os meus pensamentos. Senhor, faz um ultrassom em mim, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Olha como que Davi quer cooperar. Ele quer cooperar primeiro dizendo que ele não concorda com os pecados alheios. E depois ele diz assim: Senhor, pode ser que aquilo que eu estou condenando é exatamente aquilo que eu estou sendo. E agora Davi, numa coragem espiritual, de maturidade espiritual, ele clama ao Senhor: Senhor, me sonda. Senhor que me conhece meu coração, me prova. O Senhor que conhece os meus pensamentos, sabe o que eu ando pensando. Vê se há em mim caminho mau e guia-me, Senhor, pelos caminhos eternos, pelo caminho eterno. É coragem de orar e dizer assim: Pai, se tiver alguma coisa ruim no meu coração, me reestrutura como cooperador, me coloca no caminho eterno e me tira do caminho transitório. Meu Deus, torna o meu coração um coração santo, Pai, porque eu quero cooperar, eu quero admirar, me render, eu quero ter convicção, mas eu quero cooperar com a sua santidade, eu quero cooperar com a sua graça que é santa e maravilhosa.